Vamos lá, pessoal. Eu havia prometido para mim que eu iria parar com as atividades do canal Pensamento Crítico, tanto que eu as parei. Porém, eu percebi que os principais motivos de eu ter parado o meu canal foi justamente essa forte polarização que nós vemos hoje na internet. As pessoas estão querendo se dividir. E essa divisão, ela não favorece a ninguém. A única coisa que ela favorece são aos políticos, que mantêm com essa divisão os seus currais eleitorais. E aí, com relação a essa divisão e essa polarização, eu acredito que surgem alguns conceitos desonestos na internet. Por exemplo, existe um conceito que está sendo muito discutido, que é relacionado à desmilitarização da polícia. Muitas pessoas afirmam que o processo de desmilitarização tem o intuito de desarmar o policial, deixando-o assim desguarnecido no exercício da sua atividade e função. O que é uma afirmação extremamente desonesta. O objetivo da desmilitarização é transformar o policial que possui uma carreira de caráter militar em um policial civil. No Brasil, nós temos 4 tipos de polícia. Nós temos a Polícia Federal, nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil e nós temos as guardas municipais. Vamos lá. A Polícia Federal, ela não é uma polícia de caráter militar e ela está longe de ser uma polícia desarmada. Então a Polícia Federal, ela é desmilitarizada e não é polícia desarmada. A polícia militar, ela possui carreira militar, então ela tem um regime de aposentadoria diferenciado, ela possui algumas características que a diferem das demais. A polícia civil brasileira, ela é de responsabilidade de cada estado, né, de determinar o seu regime, e ela tem, no Brasil, características investigativas. Ela não realiza aquele patrulhamento ostensivo que você vai encontrar na polícia militar. E nós temos a guarda municipal, que também é uma guarda mais fiscalizadora. Guardas municipais variam muito, muitas delas fazem sim patrulhamento ostensivo também. Vamos lá. Você tem então 4 tipos de polícias, das quais uma delas apenas é de caráter militar. O objetivo da desmilitarização é você pegar essa polícia e gradativamente transformá-la em polícia civil. Porque hoje você tem na polícia civil todo o trabalho de investigação e inteligência das polícias locais. Nós não temos no Brasil uma integração da inteligência policial. Isso é um ponto que eu gostaria de discutir, porque eu não vejo motivo nenhum para não haver uma integração de inteligência entre as polícias. Essa divisão de 4 polícias só prejudica o compartilhamento de informação relevante para a criação de um sistema único de inteligência policial. Entendeu? Então isso é grave. Nós temos uma divisão que é grave. Nas cidades de interior, como é o caso da cidade onde eu vivo, as polícias civis e militar compartilham muita informação, muita inteligência e possuem um relacionamento muito próximo de combate ao crime. Mas essa não é a realidade de todo o Brasil. Então esse é o ponto. Desmilitarização não é desarmar a polícia, muito pelo contrário, você tem a polícia civil que ela não é militar e dentro da polícia civil no estado de São Paulo você tem vários grupos de operações especiais, como o GOI, como o GAR, que são grupos de operações extremamente bem armados, são policiais que andam muito bem armados. E você tem o próprio exemplo da Polícia Federal brasileira, que é uma polícia extremamente bem armada. Então nunca desmilitarizar significa desarmar, porque se fosse assim a civil seria desarmada, a militar seria a federal seria desarmada, mas não é esse o caso. Então parem com essa divisão, né, polarizada de querer achar que a coisa é destruir, sabe, conceitos básicos de segurança pública. Muito pelo contrário, a gente tem que tentar sempre melhorar a segurança pública. E essa proposta é sim tentar trazer uma melhoria, transformando uma polícia que é militarizada em uma polícia civil,
coisa que vai mudar o regime de aposentadoria deles, eles vão para um regime fora do aposentadoria militar, e isso é bom para a previdência nossa, para a previdência social. Outra coisa que muda para melhor é simplesmente o fato e o direito do policial civil, ele tem direito à greve. O policial militar, se ele fizer greve, é motim, ele não tem direito à greve. E é muito importante que o nosso policial tenha direito de lutar por aumentos proporcionais à inflação todos os anos. Eu fui funcionário dos Correios e eu tive aumentos da inflação todos os anos. Hoje eu sou servidor público municipal e todos os anos eu possuo aumento relacionado à inflação, no mínimo. O policial militar paulista, ele não tem aumento. Aí você vem me dizer que está certo? Você vem me dizer que não, porque estão querendo prejudicar o policial? Muito pelo contrário, meu querido. A partir do momento que o policial tiver direito a brigar por aumento, a partir do momento que o policial tiver direito a brigar por melhoria de condição de trabalho, a partir do momento que o policial militar tiver direito por, no mínimo, a inflação, nós estamos falando do estado mais rico do Brasil. O estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil. É um crime o estado de São Paulo não pegar o seu policial e dar um aumento da inflação para ele. Eu fico indignado com isso, mas eu não vejo muita gente indignada com isso. Eu vejo as pessoas preocupadas, por exemplo, porque vai desmilitarizar, vai foder a polícia. Não vai, meu querido. Não é essa a ideia. Entenda que as pessoas tentam te passar conceitos errados justamente para dividir a população, para criar o curral eleitoral dele. Mas o verdadeiro defensor do policial é aquele cara que quer que o policial tenha direito a aumento. É aquele cara que quer que o policial tenha direito de requerer condições melhores de trabalho. Eu acho um absurdo o policial brasileiro passar 4, 5, 6 anos aí sem um aumento, sem o direito de greve, sem o direito de fazer uma paralisação, proporcionando cenas ridículas como aquelas que fizeram, que eles pegaram as esposas para bloquear o batalhão. Onde já se viu um negócio desse? Esposa ter que sair na rua para bloquear a saída do batalhão, porque o policial não tem direito de brigar por um aumento salarial proporcional à inflação, que seja no mínimo isso. Estou falando de um aumento mínimo de inflação. Inflação ano passado deu ridículos 2,90 alguma coisa, e o policial não tem nem isso, nem 2% de aumento um policial tem direito de ter, porque ele não pode brigar por isso. Aí você vem me falar que você, ou melhor, as pessoas que são contra a desmilitarização estão defendendo o policial? Muito pelo contrário, meu querido. Eu estou defendendo o policial. Eu que sou favorável à desmilitarização, sou favorável que eles tenham o direito de lutar, entendeu? Por aumentos regulares, entendeu? Proporcionais à inflação no mínimo. Eu sou favorável a isso. E o principal que eu sou favorável, a integração da inteligência policial. Até o momento, até a data de gravação desse vídeo, apenas um candidato à presidência da República propôs integração da inteligência policial, inclusive com a utilização da inteligência do Exército. Tá? Um candidato à presidência da República fez uma proposta para a segurança pública do Brasil, em que ele afirma que ele pretende integrar a inteligência do Exército com a inteligência das polícias. Tá? O objetivo dele, no caso, ele não defende a desmilitarização, tá? Ele defende a manutenção da estrutura policial atual e uma integração das inteligências. Eu estou afirmando que eu acredito que é mais fácil você integrar a inteligência quando são polícias da mesma natureza, tá? Não que não seja possível fazê-lo, tanto que eu citei que no interior é muito comum essa integração de inteligência policial, mas não é uma realidade do Brasil. Então, só existe um candidato à presidência que fez uma proposta de segurança nacional, de segurança pública, em que ele pretende integrar a inteligência das polícias como um todo. E agora fica aí o dever de casa. Primeiro, leia mais sobre a desmilitarização sem preconceitos e sem polarização. Veja quais são as polícias no mundo que já são desmilitarizadas. Você vai ver que tem muitas polícias desmilitarizadas. Inclusive o Brasil tem polícia desmilitarizada, né? Que é a Polícia Federal, por exemplo.
Só como exemplo aí, né? A principal polícia do Brasil é desmilitarizada. Então, enfim, fica a dica. E, principalmente, descubra quem é o candidato que propõe uma integração da inteligência policial de forma a melhorar o combate ao crime. Fica esse dever de casa, fica esse pensamento crítico para que você faça, para que você reflita, entendeu? E antes que você queira dizer assim, ah, mas o Paulo Boulos falou que tem que desarmar a polícia. Meu irmão, esquece Paulo Boulos, tá? Esquece qualquer esquerdista que você não gosta, esquece qualquer direitista que você gosta, esqueça tudo. Pegue e estude apenas o que é de fato o conceito. O conceito da desmilitarização não é desarmar. Se alguém te afirmou isso, é uma afirmação desonesta. E aí, óbvio, eu vou deixar um link na descrição que explica o conceito da desmilitarização. Mas eu gostaria que essas pesquisas fossem feitas por vocês, porque só assim a gente consegue desenvolver o verdadeiro pensamento crítico. Abraço, boa noite, tchau, tchau.